Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente trouxe uma mensagem para você que está lá em Salmo 127. Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos. E esse versículo, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês hoje é sobre esse versículo, Salmo 127, 3. Diz assim o versículo: Filhos são herança e galardão do Senhor. Então, se os filhos são herança e galardão do Senhor, é um presente, como é que nós temos cuidado desse presente? Como é que nós temos cuidado desse galardão a qual o Senhor nos presenteou, a qual o Senhor nos deu por herança? O segundo ponto é: nós devemos instruir os nossos filhos. Nós devemos amar, cuidar, proteger, mas também devemos instruir os nossos filhos. Lá em Provérbios 22, o verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, essa é a importância da gente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensinar as crianças que apresentar Jesus para elas desde pequenos, que depois que elas cresçam, elas fiquem mais velhos, elas não vão se desviar do caminho do Senhor. Elas não vão retroceder. Então, essa é a importância da gente não só mostrar o caminho, mas também andar de mão dadas com ele. Porque muitas vezes os pais mostram o caminho. Falam: olha, filho, vai para a igreja, lá é um lugar bom, lá você vai aprender muitas coisas, mas eles não querem seguir também esse caminho. Então, a importância da gente não só mostrar a direção, mas a gente caminhar com eles junto. Apontar a direção certa, que é Jesus para nossas crianças. E o terceiro ponto é discipliná-los. Nós precisamos, como eu falei, amar os nossos filhos, proteger, mas também devemos disciplinar as nossas crianças. Porque nós estamos vivendo uns dias em que os filhos não estão respeitando os pais, né? Infelizmente isso tem acontecido. As crianças de hoje batem o pé, choram e os pais acabam cedendo. Por quê? A culpa de quem que é a culpa? É do mundo lá fora? A culpa é da escola? É da igreja? Não, a culpa é nossa mesmo, porque a educação vem de casa. Então nós temos que aprender a educar os nossos filhos, porque eu acredito assim, que se a gente criar os nossos filhos como a Bíblia nos ensina, nós não vamos criar filhos que vão dar trabalho depois lá para o mundo, não vão dar trabalho para as pessoas. Então, se a gente criar dentro, como o Senhor nos ensina, nós vamos ter filhos bem-sucedidos, nós vamos ter pessoas do bem. Então, essa é a importância da gente disciplinar os nossos filhos. E a instrução, muitas vezes, não é só na palavra, que muitas vezes a gente se cansa de falar com nossos filhos, a gente se irrita com os nossos filhos e os nossos filhos também se irritam com a gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só quer falar. E a gente não quer pôr eles de castigo, e a gente não quer corrigir com a palmadinha, porque agora saiu uma lei que você não pode bater nos seus filhos, porque se você bater nos seus filhos, conselho tutelar bate na sua casa. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Lá em Provérbios 13, a Bíblia diz assim, ó: o que não faz o uso da vara, odeia o seu filho, mas o que ama, disciplina. Então a palavra do Senhor diz que quando a gente ama os nossos filhos, a gente tem que disciplinar sim. E eu sou sim a favor da palmadinha. Eu sou sim a favor de colocar o meu filho no castigo. Se o meu filho está errado, eu tenho que disciplinar. Eu tenho que corrigir, porque eu sou a mãe. Eu sei o que acontece com o meu filho. Então muitas vezes a gente passa a mão na cabeça do nosso filho, a gente... vou proteger meu filho. E aí você não quer bater porque você acha, nós caímos no erro, que se a gente corrigir o nosso filho, a gente está sendo duro, a gente não está amando o nosso filho. E na realidade, a gente está acabando com nossos filhos. Porque a gente tem que corrigir sim, a gente tem que instruir sim. E como eu falei muitas vezes, não é só o falar, mas é você ser autoridade na vida do seu filho. Você dizer não ao seu filho, porque muitas vezes a gente fica com medo de falar não para não magoar o bebezinho. E aí o que vai acontecer? A criança vai crescer, a criança vai sair lá fora no mundo e ela não vai aguentar ouvir não, porque as pessoas vão falar não. Então a gente tem que aprender a
a cuidar do nosso filho, a falar não sim quando for necessário, a dar uma palmadinha sim quando for necessário, a corrigir o nosso filho de pequeno. É de pequeno que a criança ela é instruída. Não pense que depois que tiver com 15 anos você vai querer arrumar seu filho. Não, é de pequeno. Então é importante a gente criar as crianças no caminho do Senhor, instruí-los, guiá-los e discipliná-los. E eu quero perguntar aqui para minha filhota, que tem 14 anos, é uma princesa ela é uma menina maravilhosa. Por quê? Porque eu instruí desde pequenininha no caminho do Senhor, tenho muito orgulho dela. Então, Larissa, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que os pais deveriam ser como? Como que os pais deveriam tratar os seus filhos, assim, na idade de vocês, na adolescência? Eu acho que tinha que ter mais compreensão, que os pais tinham que tentar entender mais nós adolescentes, e também sem comparações, porque eu já escutei muitos pais falando, nossa, aquele filho lá é muito melhor que o meu. Comparação não é uma coisa que a gente quer escutar na adolescência, então evitem. É isso. E muitas vezes os pais também, porque eu já fiz isso, muitas vezes os pais falam assim, tá preocupada com o quê? Você não tem problema, você não tem conta. A gente erra com vocês muitas vezes falando isso, não é? Sim, sim. Então, qual seria a sua ideia para esses pais? Mais compreensão, tentar compreender seus filhos e menos comparação com as outras crianças. É isso. Amém, gente. Queremos deixar essa dica aí com vocês, que vocês recebam em nome de Jesus, porque é a palavra do Senhor que nos ensina como educar, criar os nossos filhos. Amém?